Bem-vindo a Humanoias, o podcast onde debatemos sobre as paranoias do fenômeno humano. Eu esqueci meu nome. Meu nome é Joe. Meu Joe é nome. Meu Joe é nome. Meu nome é Fernando. E se você já teve um beijo ruim, pense que você nunca beijou um infectado. Nossa. Ou beijou. Nossa. Ele pode ter mononucleose. Pode ter te passado sapinho, herpes, se você beijou um infectado. Covid. Meu nome é Juliana e, num cenário apocalíptico, eu provavelmente ia ser a pessoa que tropeça e morre no começo. É com o seu joelho, com certeza. Exato. Ela fala, não, vai, me mata, tá tudo bem. Meu nome é Rafael e semana passada um fungo que só infectava insetos fez o salto para a espécie humana. Sim, eu vi isso. Que só infectava árvores, não era inseto, era árvore. I fucking love science, bitch! Eu não quero mais falar do episódio. Eu quero fugir agora. Eu te mandei esse. Quero, não. Ele ignorou totalmente. Não. Talvez eu tenha pensado em mandar e não mandei. Ou eu mandei no nosso grupo da RPG. Pode ser. É. Ele ignorou Ele totalmente. só ignorou, Porque não existe mais RPG, né? Vamos reviver. Não é mestre. Né, mestre? Então não tem grupo de RPG mais. Tá bom, eu vou reviver o RPG. Enfim. Nossa, E a você quebrou o braço. rápido. Virou pra trás assim. E a paranoia de hoje é... Último de nós. Só pra gerar um desconforto que vocês só falam inglês. The Last of Us, né? A série. Gratuito, né? E falar também um pouquinho do jogo, né? Um pouquinho do jogo. E já fique atento o seguinte, não falaremos nada da parte 2, pra vocês não terem spoilers, então por favor, autocontrole aqui. Mas vai Tá. ter spoilers da parte 1. Porém, obviamente, a gente vai falar da série do jogo. Se você tá você aqui não sem ter assistido o jogado, terá spoiler. Da parte 1, ok? Então, quero começar pelo contexto geral. O que vocês acharam da história? Maravilhosa, né? Então, eu gostei de algumas correções que eles fizeram na série que melhora a narrativa do jogo. Porque, por exemplo, o jogo fala que espalhou pelos alimentos, né? Ele deixa meio aberto isso. E na série eles são muito específicos, né? Eles falam, não, o fungo veio de plantações de trigo que se espalhou. E aí faz todo sentido, né? Porque realmente é um substrato que está predisposto a ter contaminação por fungos e outras bactérias, enfim. Então, explica essa questão da alimentação, de como a doença se espalhou, de como ela chegou tão rápido nos lugares. Porque trigo é um bagulho que todo mundo come, né? De certa forma, não. Então, é uma pandemia bem... seletiva, porque quem tem doença celíaca sobreviveu. Mas... Get him out! E seria os graves todos numa ilha, né? Só eles. Mas é interessante a parte do fungo no trigo, porque aí várias coisas sutis no primeiro episódio que a gente não leva a sério é importante. Tipo, ele não ter comprado bolo de aniversário. Não ter comido biscoito. Ela ter na vizinha não ter comido biscoito que a vizinha ofereceu, porque tá tudo contaminado. Mas já. vamos combinar que era biscoito de passas, cara. Não devia comer de mó qualquer bom, forma. véi. Então, É mó bom. A Juliana ia morrer. É mó bom. Biscoito de passas é mó gostoso. Para com isso. Eu teria comido, viu? Por isso que eu ia ter morrido logo de cara. Eu com certeza ia ter comido alguma coisa. Acho que todo mundo que tem morrido. A gente gosta de achar que a gente vai ser o principal da história, né? O sobrevivente. A gente vai ser o primeiro a morrer. Não, mas isso não é nem pro apocalipse zumbi, isso aí é pra vida. A gente gosta de pensar que é o personagem principal, mas no grande esquema das coisas, todos nós somos NPCs. Exatamente. Sempre, se tem... Agora são 8 bilhões, né? De pessoas. Nós somos NPCs de 8 bilhões de pessoas. Até como NPC a gente não serve pra nada. Exatamente. A pequenez. Uma pequenez. Voltando ao fungo. Estão espalhados pela farinha, né? Isso não é algo que aparece no jogo. Então o legal da série é que ela traz fielmente a história do jogo, mas ela acrescenta informações que são boas. Não são informações tipo, nossa, mudaram a história ali e ficou uma merda. Tudo que eles acrescentaram, explicou e deixou um pouco mais até
intenso tudo aquilo. Teve aquela primeira cena também do cara falando do porquê que um fungo seria uma ameaça tão grande, Que né? o maior medo dele de pandemias era o fungo. Uhum. Porque assim, tem um certo exagero naquele argumento, porque a questão dos fungos principal aí é de que é muito difícil de fazer esse salto de espécies. E mesmo quando eles fazem, como o fungo é um organismo relativamente grande, quando você compara ele com uma bactéria ou com um vírus, é muito fácil do corpo perceber que ele está sendo invadido e destruir. Então, ter uma contaminação fúngica numa pessoa é difícil. Não é impossível, porque tem, tipo, micose e fungo, você tem. Eu já Mas... consegui fungo do meu gato. então. Pessoas que não têm muita higiene conseguem. Não, disclaimer total. Meu gato veio todo fudido, todo cheio de fungo, e aí eu fui limpando ele. Ele tinha fungo nas orelhas, fungo na pata, fungo não sei onde. E aí acabou pegando fungo. Não. Acho que foi no meu dedo. Exato, acontece, mas é um bagulho que, tipo, não é tão mascarado, sabe? E o corpo reage rápido, né? Então, não seria um negócio tão, tipo, discreto a ponto de ter uma pandemia, enfim. Porque isso é uma coisa que a gente poderia falar mais sobre um episódio sobre Covid, mas a ideia de ter uma pandemia, uma contaminação global, precisa necessariamente ser uma doença que não mata rápido. Porque se ela mata muito rápido, ela fica circunscrita a uma região, né? Então é por isso que a gente nunca teve pandemia de ebola, porque ebola mata muito rápido, não dá tempo de outra pessoa se contaminar, não dá tempo dele ser vetor. Então, coisa do fungo é bem essa, de que o fungo, beleza, ele tem uma certa resistência, ele consegue enganar nosso corpo com vários químicos para o corpo pensar que não está sendo invadido, consegue. Só que a velocidade que se mostra lá na série, de, tipo, a pessoa morde, no final do dia ela já tá se transformando, puta, tem que ser um fungo que você veria ele crescendo em tempo real pra ser um bagulho desse e não aconteceria. Mas isso traz esse... É legal esse alerta que o Rafa fez logo na frase dele, né? Porque... Celíacos? Não, na frase de abertura dele. Porque a grande maioria dos fungos que a gente vê por aí, e os fungos letais, etc., eles se reproduzem, etc., numa temperatura mais baixa. E aí agora, graças ao aumento da temperatura do planeta, eles estão se adaptando a uma temperatura mais quente, e isso aumenta a chance de contaminação de espécies como a gente, que tem um calor interno de 36,5, se eu não me engano. E, então isso é um alerta interessante, porque, né, afinal, aquecimento global é coisa de esquerdista. E é tudo mentira. Né? É mesmo. Tá fazendo frio hoje? Como tá aquecendo o mundo? Como tá aquecendo. Pois é, né? O pessoal não sabe sentir, né? A temperatura e acha que é aquecimento global. Exato. É que o primeiro episódio, né? Ele vai ser todo mostrando como começou, né? Primeiro dia. Primeiro dia, assim, mas dia 1. Uma coisa que eu acho interessante no primeiro episódio é que mostra... Eu acho que deixa muito claro como um governo centralizado costuma se comportar nesse tipo de crise. E como ele deveria se comportar. Porque a gente vai perceber que as coisas estão acontecendo não por um alerta do governo. A gente vai perceber que as coisas estão acontecendo por causa dos jornais e porque os personagens começam a ver bombas explodindo na rua, tiroteios, caminhões militares nas estradas, mas a população não está avisada do que está acontecendo, né? Então, essa dinâmica bem maluca de, vamos deixar todo mundo no escuro, não vamos avisar... Para não gerar pânico. Para não gerar pânico, só que é isso que gera pânico, porque as pessoas começam a sair na rua desenfreadas, elas começam a... Tá viva, Juliana? Eu acho que ela tá infectada. Eu acho que ela tá infectada. Vou matar ela com o livro. Mas então as pessoas começam a ficar com medo, começam a se trancar em casa, né? A gente até percebe isso naquela cena do relojoeiro, que ela leva o relógio pra consertar, o cara conserta rapidinho, e a mãe já, tipo, não, a esposa do cara, não, sai, depois a gente fala, não, vai embora, porque as pessoas percebem que tem alguma coisa errada, mas elas ficam no escuro. Quando a coisa estoura, aí vira aquela cena do caos, lá de todo mundo querendo fugir ao mesmo tempo, as estradas ficam todas entupidas, ninguém consegue sair de lugar nenhum. E aí que dá merda, porque aí tá todo mundo parado no mesmo lugar, você tem uma população infectada ali que tá caçando as pessoas saudáveis, elas vão pra um lugar só, pra estrada principalmente, que é onde tá todo mundo. E aí você tem um matadouro lá, basicamente. Por isso que a primeira diretriz é mantenham-se dentro de casa. Exato, mas ninguém faz isso. Exato. E a gente vem, então, o primeiro trauma significativo do Joey.
né? Do Joey? Do Joey, do Joe. Friends. Joe! Ah, eu pensei no Joey do Yu-Gi-Oh! Até. Nossa. Caraca, foi mais atrás não, né? Porque foi depois. Que é a morte da filha dele, né? E todas as vezes que eu joguei ou vi a série, eu chorei nessa parte. Ah, eu não chorei, não. É que você não tem emoção, né? Ah, então. E ali, esse primeiro episódio, além de trazer o porquê que um fungo é perigoso, né, no mundo ali, como que foi esse dia 1, né, e também o que o Joey vai carregar durante todos os anos da vida dele, né. E tem uma coisinha que é um detalhe, mas que eu acho bem legal que as duas mídias mostram, né? Que é o que o Stanley não sei se é Stanley, mas o Milgram propõe no experimento dele, né? De que tem aquela parte que o soldado fala, são 2 sobreviventes, o que eu faço? Aí a gente não escuta, mas ele provavelmente recebe a ordem de matar mesmo assim. Ele fala, não, mas ele tá com uma garotinha, sabe? É um pai e uma garotinha, são só 2 pessoas. Tá bom. E aí ele cede e vai atirar mesmo assim, tá, sabe? Então você percebe que por mais que o soldado perceba que aquilo estava errado, a situação era tão desesperadora que aquele comportamento passava a ser minimamente aceitável. Né? Então não tinha tanta resistência de fazer aquilo. Tudo bem que a gente pode traçar até uma crítica para o modelo militar, porque o modelo militar é justamente hierárquico e estimula essa coisa de eu não vou refletir sobre as minhas ações porque eu só estou seguindo ordens e tira um pouco do peso da tomada de decisão. Mas nessas primeiras cenas a gente já consegue ver isso e eu acho que é importante porque dita o tom de como a Fedra vai se comportar depois, né? Como ela cria essa sociedade. Nem tanto, porque você já vai pro episódio 2, né? Em que você começa a ver como que tá o Joey na vida atual ali, né? Acho que 20 anos depois. 20 anos depois. E você já tem aquela cena do menininho, da criança chegando ali na zona de quarentena deles. E você vê que a moça, aquela soldada da Fedra, ela é completamente empática. Você vê, o que eu acho legal da série no jogo, a Fedra são um monte de filha da puta e você mete bala. Bando de nazista. E no jogo, e na série, você vê humanidade em todas as partes, né? Então você vê que também que aquelas pessoas que eram sobreviventes, que eram vítimas no jogo, também são filhas da puta. E você vê lá aquela moça que vê que a criança é infectada, vai falar, não, você daqui a pouco vai comer o que você gosta, o que você gosta de comer, você vai brincar com as outras crianças, sei lá, dá uma injeção nele e tem uma morte, entre aspas, humanizada, né? Uma morte ali sem violência. Então você vê que há um cuidado. E a mesma coisa quando a gente vai pensar no episódio que conta o passado da Ellie. Quando você tem o general lá, o soldado, o diretor do lugar que ela tava. General, soldado, diretor. Sei lá, um militar com um cargo alto. Que fala com ela, não, você pode se tornar também um cargo alto aqui na liderança, sei lá o quê. Também é empático, ele não é uma pessoa bruta, malvada, igual todo mundo, como o jogo passa. Por quê? Ah, porque ele é um coitadinho? Não, porque nesse mundo, usar o conceito de bem ou mal, né, já não é tão... A gente consegue aplicar a nossa moralidade no mundo pós-apocalíptico. É que quando eu falei de tom de como a Fedra se comporta, foi mais no sentido do... Eu não estou criticando você, só elogiando a série. Mas eu gostei desse ponto justamente porque eu não gosto quando a narrativa ela trata o vilão como vilão é vilão porque ele é mau. Esse é o único desenvolvimento que eles dão. Disney. Exato. Então eu gostei muito dessa humanização da Fedra. Quando eu falo de que aquele soldado meio que dita o tom de como ela vai funcionar na série, é mais no sentido de ser um governo centralizado e militarizado, entende? Então, porque essa é a crítica que os próprios Fireflies fazem ao governo da Fedra, né? De que, o mundo acabou e eles criaram um governo, entre aspas, militar. Porque, é a última barreira do ser humano e tal. Tudo bem, né? É uma colônia de pessoas, enfim, que foi mantida por causa do governo e dos militares, mas ainda tem essa questão hierárquica de controle populacional que é o que está sendo criticado ali, né? De por que existe tudo isso num mundo pós-apocalíptico. Mas, por exemplo, se a gente for pegar essa rixa entre Fedra e Vagalumes, você acha que se o Vagalumes vencesse a Fedra, seria diferente? Não. Exatamente. Porque até quando a gente pega um pouco o episódio do Henry e do Sam, a gente tem o pessoal que conseguiu detonar e vencer a Fedra, mas começaram a se comportar igual. Exato. Começaram a ser tão violentos quanto, perseguir a oposição quanto, ser vingativos quanto. Ela vai e mata o cara, no final das contas. Não, ela tem eu não consigo. Pra mim, ela é a Rose do Two and a Half Men. Ela é a Rose do Two and a Half Men. Então, a Rose tava lá falando, tipo, não, porque crianças morrem o tempo todo. Por que você tá tão preocupado assim?
E aí não... É aquela famosa, na verdade eu só quero te destruir pra poder fazer o que você faz. Né, pra eu estar no poder. Mas o que eu acho muito bom também nesse segundo episódio é quando essa criança morre. Isso, só mentira. Essa criança morre. E o Joey que vai ter que pegar ela. Joey. É que eu gosto do jogar dublado, que a voz do dublador é maravilhosa. Nossa, em eu português. odeio jogar dublado. Meu filho, é porque você... É sério, o dublador brasileiro, ele tem uma voz pode que ter feito um combina excelente com o trabalho. personagem mais É do que bom. o americano. Eu É muito concordo, bom. Então mas pra mim eu é prefiro Joey. inglês. E é muito bom. É realmente bom. Cara, é muito Eu bom. não duvido, mas eu prefiro inglês. Então será Joey. E aí é ele quem pega aquela criança morta e joga na fogueira, né? Então dá uma cena de que aquilo faz ele relembrar o que ele passou, né? Tipo, minha filha morta, mais uma criança morta, mas o quanto ele faz o que tem que ser feito. É isso que eu tenho que fazer, eu cumpro o dever. Pra mim, essa cena era mais pra mostrar que o Joel parecia que tava vivendo um ciclo, sabe? Tipo, ele não fugia daquilo. Então, Ele sempre tava com uma exato, criança morta. passaram-se 20 anos e ainda assim o que ele fazia era carregar uma criança morta. Legal também. Gostei Mas dessa frase. mesmo que ele tá revivendo, ele tá fazendo trabalho, Não, sim. Sim. sabe? Uma pessoa que se embrutece, que até naquilo que é gatilho, ele vai fazer. E nessa você tem, né, toda a ambientação do atual, né? De como que tá funcionando, deles Cenário querendo pós-apocalíptico. dele querendo a bateria do carro, da Tess, que oficializou como uma parceira na série, mas no jogo não deixa claro. Começam a mostrar o porquê que o Joey precisa encontrar o irmão dele, que no jogo é diferente. Mas tudo aquilo vai condizendo, né, com a história. E vamos um minuto para o quanto que a personagem da Tess é maravilhosa, né? Ela é maravilhosa no jogo, ela é maravilhosa na série, eu gosto muito dela. Muito dela. Eu só acho Porreta! Eu só acho uma coisa muito interessante nessas séries pós-apocalípticas e jogos também pós-apocalípticos, porque é um tema que eu adoro. Então jogar tipo Fallout, The Last of Us, todos esses jogos pós-apocalípticos eu adoro. Só que tem uma coisa que eu acho muito, muito, muito bizarro, que a sociedade ruiu e parece que as pessoas de repente pararam de tipo, eu não vou tirar lixo da rua. Então, É muito bizarro, porque você olha pros blocos, sabe? tudo sujo, sim. Tá tudo sujo, porco, com um monte de musgo crescendo. E é tipo, gente, a civilização ruiu, mas são coisas que você faria mesmo assim, sabe? Não tem por que não fazer mais. Então, até a busca da bateria, que é um plot que eu entendo por que aconteceu, mas eu ainda acho muito bizarro, porque, tipo, a bateria, ela é uma reação lá, beleza, com o tempo a reação química vai ficando mais fraca, mas a não ser que tenha estourado uma bomba nuclear, não tem como todas as baterias dos Estados Unidos estarem esgotadas em 20 anos. Pô, a bateria do carro dura 5, 6 anos, então, tipo, não ia rolar isso. E queria toda essa questão de, não tem mais nada, sabe? A gente precisa lutar pra caçar gato pra comer. Tipo, eu entendo que o mundo acabou, mas isso é mais ambientação do que um negócio de fato realista. Mas isso é só puxando um gancho que eu acho interessante. Uma vez eu tava ouvindo, e aí eu não vou saber dizer de quando e nem nada nesse sentido, mas eu tava ouvindo de uma história do campo de concentração da mulher. Ela mantinha o espaço onde ela estava, né, onde ela dividia ali, limpo. Então ela tinha uma fixação por manter limpo, por manter organizado. E aí ela trazia exatamente isso, de a gente tá passando tudo isso, mas a gente ainda tem dignidade. É preciso que a gente, aqui, nesse curto espaço, nesse pequeno ínfimo de humanidade, a gente consiga manter o mínimo, entende? E aí ela montou uma vassoura com, tipo, galho e ela varria. E ela tinha essa tendência de tentar manter aquilo organizado. E isso é algo que eu sempre me pergunto. Falo, mano, num cenário pós-apocalíptico também foi pro espaço. Tipo, literalmente, você tem muros, tá bom, joga o lixo pra fora do muro, né? Assim, mas mantém pelo menos, o mínimo de coesão, né? Não, o que mais eu acho bizarro, principalmente porque eu jogo muito jogo de pós-apocalíptico, é um bagulho que eu sempre achei muito confuso. Que, por exemplo, gás de cozinha. Todo mundo fala, não, a gente tem que ir pra cidade pra pegar gás de cozinha. Cara, vocês estão fazendo a fogueira, sabe? Pra vocês puxarem gás de lixo que vocês estão... Sabe, pra você criar um bagulho autossustentável e aos poucos reestruturar a sociedade, é possível e não exige tanta tecnologia assim.
Mas o cenário, as cenas sempre são, não, a gente tem que ir lá buscar comida, a gente tem que ir lá conseguir não sei o que, a gente tem que, sabe, essa coisa, como se todos os recursos de repente ficassem limitados só porque aconteceu um cenário muito drástico, quando na realidade tem certas coisas que não seriam tão limitadas assim. E... Falamos então desse momento de construção da narrativa pós-apocalíptica, o primeiro dia pós-apocalíptico. Mas a gente vê também, eu acho que esse primeiro / segundo episódio aí também mostra essa questão justamente do controle populacional da Fedra, né? De que os portões tem gente armada, a entrada é controlada, as pessoas fazem testes de contaminação. E eu entendo tudo isso, não estou criticando, mas eu acho que até aquela discussão bem clássica de o que você, pela sua segurança, o quanto você está abrindo mão da sua liberdade. Porque, pra mim, o motivo dos Fireflies é esse, né? De tipo, a Fedra, ela é, entre aspas, opressiva justamente em nome da segurança. Mas eu concordo muito com o que o Fernando falou, de que nessa condição de mundo onde você tem infectados que podem atacar e destruir tudo da noite pro dia, eu acho que todo mundo estaria mais disposto a abrir mão da liberdade em troca de uma certa segurança. Você não estaria, Fernando? Eu não confiaria em ninguém. Se fosse Pedra e Vagalume, seria a mesma coisa. Você mataria do mesmo jeito. Se fosse necessário. Essa acho que eu gosto muito do nosso episódio de dilemas morais, porque eu acho que esse é um dilema moral que a gente entraria. Se a gente estivesse no apocalipse, nem zumbi necessariamente, né? Só um apocalipse Cenário, comum. apocalipse. Você tem um local seguro, protegido, que você consegue ter suprimentos o suficiente para se manter, etc, etc, etc. Você escuta um barulho de tiro e uma pessoa bate na tua porta. O que você faria? Acho que depende de qual momento apocalíptico a gente tá. Eu acho que acho que no pós, né? Não ia ser no grosso da coisa. Puta, eu acho ainda que eu abriria. Você abriria? Eu acho que sim. Você tá falando que eu tô num ambiente seguro, ouvi um barulho de tiro, não sei onde foi esse barulho. Pode ser o vizinho, que, sei lá, só mora no prédio. Não, enfim, não importa. Provavelmente eu vou ter uma arma, então eu abro com a arma. Sabe, com a arma na mão. Eu não abriria, não. Mas isso é uma coisa interessante, né, de... Assim, fugindo um pouco disso. Esses dias eu tava no metrô e tava cheio. Tinha um bem zumbi cheio. no metrô. Tinha. Tava bem cheio. E aí tinha um homem vendendo paçoquinha. E aí ele tava explicando que ele tinha vindo pro Brasil, e nananã, e se quem pudesse ajudar, e lá. E eu não tinha dinheiro comigo, né? E aí eu só fiquei em silêncio. Todo mundo ficou em silêncio. E tava cheio, tipo, a ponto de estar todo mundo em pé. Cheio de gente. E aí ele continuou, e aí ele falou: alguém tá me ouvindo? Eu tô falando com alguém? Assim, alguém pode me responder? E ninguém respondia. E aí eu virei pra ele e falei: oi, eu não tenho hoje, eu sinto muito. Ele: muito obrigada. Porque ele virou e falou: parece que eu tô na América aqui. E isso foi, pra mim foi tão, tipo, é um embrutecimento que acontece nessa cidade, que é um bagulho... Invisibilização, né? Invisibilização total, o cara tá literalmente falando, não custa nada você falar, não tenho. E, tipo, é que eu estava de costas ele passando, então eu não ia olhar pra ele, porque normalmente se eu não tenho, eu olho e falo, faço assim, tipo, não tenho. Eu sempre comunico de alguma forma. Então, como eu tava de costas, eu só, né, tava de costas, então tudo certo. E aí quando ele falou isso, eu falei, não, eu não tenho. Ele: muito obrigada, finalmente alguém. E aí eu fiquei assim, gente, essa sociedade tá fadada ao colapso, né? Porque parece que a pessoa, ele nem conta como pessoa, né? Tipo... Exato. E eu assim, gente, tem um cara perguntando se alguém tá ouvindo e ninguém tá falando nada. Tipo, ninguém tá falando nada. Como assim ninguém tá falando nada? Então, assim, sei lá, eu acho essa cidade meio estranha e essa facilidade de cortar vínculos muito estranha. Que não é cortar estranho. vínculo porque ninguém tinha vínculo com não, o cara. mas é cortar o vínculo com a humanidade. Com tá. um senso de sociedade, cortar esse vínculo. A pessoa é tão individualista que não consegue ver o outro, não só que o outro tá passando necessidade, mas que o outro é invisível. Enfim, fechado meu ponto que... A Juliana tava aqui, agora a gente vem pra cá. Então a gente tem essa
sociedade já após tudo que aconteceu, dessas zonas de quarentenas, a Fedra como a instituição militar fascista Reguladora. que regula o que você trabalha, o que você come, né, o quanto que vale cada trabalho, quanto cada trabalho vale de comida e por aí vai. Mas quanto você acha que o psicólogo ia ganhar de comida numa merda Acho dessa? que psicólogo não Nada. existir. Não, eu duvido que não ia existir, cara. Eu acho que ia ter, sim. TEPT, com Porque certeza. Exato, ia ter muita gente com transtorno de estresse pós-traumático. Você dá um tiro e pega outro. Não, eu Não, acho que se você... Isso pra TEPT e pra militar. Com certeza. Ia Não, trabalhar, nem com TEPT, certeza. TEPT, mas luto também. Eu não acho que ia ser super, mega, ultra valorizado, mas eu acho que ia ter sim. Nossa, imagina, você demora maior tempo pra especializar uma pessoa a usar armamento. Você é da Fedra. Você demora maior tempo, o cara é mó bom, e aí ele tá com TEPT. Você mata ele? O que você faz com polícia militar? Você aposenta e pega outro. Então, quando você Mas tem... não tem outro. Então, Você vai ter O outro é outro. mão de obra não treinada. que Você tem que- crianças em instituições da Fedra sendo treinadas desde que nasceram. Vai sempre ter outro. ele trouxe um ponto. Não, mas mesmo assim, eu acho que ia ter psicólogo, sim. Porque é que o problema aí é que na série eles fazem uma mudança cronológica, né? Que eles fazem que aconteceu, que a pandemia começa em 2003 para a série se passar em 2023, mas no jogo não é assim. E eu acho que se no jogo, quando que começa? Você lembra? Acho que é 2013, não é? Foi em 2012. Não. Puta, não lembro. Eu sei que quando você joga, você tá em 2030 e pouco. Tipo, você tá mais no futuro do que a gente estaria. E o que eu fico pensando é justamente, se você pega uma sociedade mais recente, mais atual, passando por esse contexto de pandemia, com certeza ia ser uma população que ia valorizar o psicólogo. Não sei. Sabe por que eu acho? Assim, o que a gente tem como diretriz de cenários catastróficos, né? Assim, desastres naturais e etc. Uma das primeiras coisas é prevenção, estar preparado, resposta e recuperação. Essas são as diretrizes mundiais para quando a gente tem cenários minimamente catastróficos. E uma das principais coisas é construir resiliência e esperança. Porque esses dois são outcomes muito bons de preditor de saúde mental. Então isso é algo que talvez fosse trabalhado em algum nível. Eu não acho que o psicólogo ia ter um super renome eu não assim. acho que médico ia ser muito mais valorizado, Com como sempre certeza. é. Mas eu não acho que ia ser um bagulho que ia cair em esquecimento, assim. O que eu acho que não ia ter mais ia ser Uber. Porque os carros não tem nem bateria, Pois então. Tem celular. Ia ter aqueles Uber chinês lá. Rickshaw. Isso. Não é chinês, é indiano, não é? Não sei. Eu sei que tem na China, tem na Malásia, tem em Taiwan. Enfim. É asiático. Eu discordo, porque eles pensam de uma forma muito positiva. Só você olhar qualquer período da existência humana onde você tinha questões extremamente extremas de sobrevivência e grupos rivais. Só vai e mete bala, morreu, bota a arma na mão do outro e vai. Então, mas aí você tá falando de Fedra versus vagalumes ou de Fedra versus zumbis? Então, é porque essa é a grande questão. Não é zumbi, né? Infectado, que eu acho que é bom a gente mudar o nome, porque a lógica de propagação da infecção É diferente. e a razão da infecção é diferente, né? Tanto que aquela cena do beijo, por mais bizarro que possa parecer, o que os diretores eles falam é a gente quer mostrar que a infecção não precisa ser violenta, porque não são zumbis. Então a gente está acostumado ao mundo de zumbis, só que eles trazem um outro tipo de infectados que infectam de uma outra forma. Eles não são violentos, eles só querem se propagar. Mas quando a pessoa vai ser violenta, eles vão ser violentos também. E então o principal ali, tanto que o próprio nome do jogo, né? Se a gente for pensar assim, que são últimos de nós, né? Eles estão falando sobre a humanidade, não sobre os zumbis. Então, por isso que a série ele traz o foco no humano, né? O foco nas pessoas. Isso eu adorei, cara, porque muita gente criticou a série porque ia assistir com uma expectativa de que fosse são The Walking Dead, sabe? Os caras não sabem diferenciar que o jogo é um jogo de ação com drama e a série é uma série de drama com ação. Exato. Com ação, Tem teve ação em um tem episódio, ação, não, mas tem alguns, Mas né? pra segunda temporada que eles vão explorar um pouco mais essa parte de ação, pelo que eu entendi. A primeira temporada eles se focaram muito mais nessa parte humana. Que é a relação do Joel e Ellie. Mas é porque pra mim a graça da série é essa, tipo,
Porque, desculpa, se eu quiser ver gente atirando em zumbi sem pensar, eu vou ver Resident Evil, eu vou ver The Walking Dead, eu vou ver 28 Dias, Guerra Mundial Z. Tem um monte de filme que é do maluco sobreviveu, pega uma arma e mete bala em zumbi. Isso é muito manjado. O que eu gostei dessa série foi justamente que mostra toda essa nuance da espécie humana, né? A brincadeira do The Last of Us é justamente isso que o Fernando falou. Por mais que seja uma série de apocalipse zumbi, entre aspas, né? De apocalipse infectado, os maiores inimigos, os maiores obstáculos, os maiores problemas e os maiores conflitos que a série mostra são com pessoas, são com humanos. Então, por isso que por que eu gostei e trago esse livro, obrigado Caio, que já veio aqui, fez alguns episódios, a gente deixa no cardzinho. Inclusive, vocês conseguem assistir o livro em que o Caio dá esse livro pro Fernando em tempo real. Você pode assistir o livro que o Caio dá o vídeo em tempo real. De que o Caio ele me deu esse livro de presente e falou que para ele, depois que ele leu esse livro, ele diz que nenhuma pessoa, não nesse termo assim, né, mas que ele acha que é extremamente importante qualquer indivíduo que queira ser psicólogo ou é psicólogo ler esse livro. Porque esse livro, que chama É Isto um Homem, do Primo Levi, ele não é seu primo é o nome dele, ele foi um judeu que foi preso tipo Primo Basílio. Ele foi preso em Auschwitz e ele sobreviveu. E ele conta todo esse processo, mas de uma forma tão crua, né? E ele não tá sendo violento, né, na fala dele. Ele descreve, e a descrição é violenta, né? Porque tudo foi violência. E aí, ele traz essa descrição mais crua, né, de todo aquele contexto. E eu acho que é o que a gente tem de mais próximo de um mundo pós-apocalíptico, né, mas para um grupo, né, de pessoas específicas, em que realmente aconteceu e realmente a gente tem relatos dessas pessoas, né? Então a gente para de supor e a gente tem uma experiência real, né? Então, infelizmente, eu queria trazer isso para cá, para a gente também começar a observar essa série, né? Que a ideia não é só falar da série, mas falar, mano, qual que seria, entre essa psicologia do mundo pós-apocalíptico, né? Qual que seria a psicologia, como que a gente olharia o comportamento de uma pessoa dentro de um contexto de sobrevivência, né? E tem um capítulo que eu acho que é o melhor capítulo desse livro, que chama Aquém do Bem e do Mal, né? Que ele faz uma satirazinha com Nietzsche, né? Que ele fala além do bem e do mal. E é onde ele traz como que o conceito de moralidade, o conceito de bem ou mal, de bom ou ruim, ele não pode ser aplicado em contextos extremos de sobrevivência. Porque ali a sociedade, né, a organização social, ela é uma outra organização social. A lógica é outra. Não tem organização social. Tem uma organização social, mas ela é outra organização social. E nesse capítulo ele traz toda uma crítica ao próprio capitalismo. Então ele começa a chamar a bolsa, né, então bolsa de valores que a gente tem, como a bolsa do campo de concentração, onde a moeda de troca era o pão. E o quanto a cotação do pão subia ou descia, né, o valor do pão subia ou descia, dependendo do contexto. Então começava a ficar muito a época do inverno, então tudo que você recebia era só uma camisetinha lá, fina e mais nada. Então você às vezes queria pegar mais camisetas para você ficar mais aquecido, ou se enrolar mais. E para isso, com uma camiseta que valia um pão, agora vai 4 pães. Pões 4 vezes. E broinha? E o pão sovado. O pão sírio, quanto que valia? Deus. E aí você trocava por roupa, por colher, por vasilha. Porque o que eles falavam você tinha que estar 24 horas atento à sua sacolinha com coisas, porque iam roubar. Todo mundo roubava. Todo mundo roubava do outro. E não porque era mal, mas porque precisava sobreviver. Então, às vezes, um pedaço de pão era o que definia se você vivia ou morria. Então, ele traz na fala dele textos muito fortes, né? De o quanto pessoas sabiam que, no determinado mês, novas roupas iam chegar. Então, porque já estavam ali há alguns anos, então as pessoas novas não sabiam disso. E aí eles começavam a baixar o preço das roupas que eles tinham, para que essas pessoas que não sabiam que roupas novas iam chegar, dessem os pães dele para eles, e eles tinham mais pães. Capitalism. Exato. E ele vai trazendo isso, quanto que
dependendo do contexto, você tinha essa moeda de troca, e o quanto essa moeda ela variava de valor dependendo do contexto e dependendo do quê. Afinal, é só o mercado se regulando. É só a mão invisível do mercado, A mão né? invisível do mercado. E eu queria trazer são frases bem curtinhas que ele traz nesse contexto, que eu acho que é legal pra gente imaginar, pra gente julgar, tipo, qualquer comportamento da própria série, né? Por que cada um agiu daquela forma? Por que o Henry, quando vai tentar salvar o próprio irmão, denuncia uma pessoa que sempre ajudou ele? Porra, será que ele é um bosta? Sabe? Tipo, olha a situação, olha o cenário onde você tá vivendo, não por algum tempo, mas há anos, e algumas pessoas estão vivendo isso desde que nasceram. Então eu gosto muito daquela frase: todo mundo gosta de bater no peito e falar que é honesto, sendo que a honestidade dele nunca foi posta em prova de verdade. Então é muito fácil você ser honesto quando não falta comida na sua mesa. É muito fácil você ser honesto quando você não tá passando dificuldade financeira, não consegue pagar suas contas. Aí é fácil ser honesto. Então, a gente consegue julgar porque a gente não vive e não passa pelas dores do outro. Então, trazendo as falas dele. Por exemplo, uma que eu acho que ele começa a falar sobre a fome como poderíamos pensar em não ter fome? O campo é fome. Nós mesmos somos a fome, uma fome viva. Eles estão a todo momento com fome. Dias que era só uma panelinha de sopa, uma tigelinha de sopa, e eles tentavam ver ou fazer amizade com quem servia a sopa, porque normalmente eles davam a sopa só pela parte de cima, onde só vinha o caldo. Então, se você tinha amizade com um cara que servia a sopa, ele ia lá do fundo e você tinha talvez uma batata. Então, você era uma fome ambulante. Como que você julga alguém que decide te vender uma roupa, vender entre aspas, uma roupa, pelo seu pão, sabendo que você receberia uma roupa amanhã? Como a gente julga essa pessoa? E fala que essa pessoa, nossa, que vilã. E aí, eu acho que a mais foda, que eu acho que é o capítulo mais, tipo, que eu lia e eu fechava, assim. Pensa nisso aqui como se fosse o contexto dele. Isso eu não tô comparando, né, nazismo e campo de concentração com uma série, mas olhar uma sociedade em que tudo se perdeu, né? Ele fala: para nós, o campo não é uma punição. A gente não está sendo punido. Para nós, não está previsto um prazo. O campo é apenas o gênero de existência que nos foi atribuído, sem limites de tempo dentro da estrutura social alemã. Ele acaba não normalizando, mas não havia mais esperança para sair dali. Era simplesmente, essa é a lógica de vida. Eu não estou sendo punido. É a estrutura da qual eu estou fazendo parte. E quando a gente vai falar sobre o próprio moralidade, né? Depois que ele finaliza esse capítulo sobre como que era essa lógica social, né? De lógica social, entre você tá roubando do outro, entre você tá denunciando o outro para um general SS para você ter mais privilégio. E ele fala da seguinte forma: desejaríamos agora convidar o leitor a meditar sobre o significado que podiam ter para nós, dentro do campo, as velhas palavras bem e mal, certo e errado, que cada qual julgue na base do quadro que retratamos e dos exemplos que relatamos, o quanto de nosso mundo moral comum poderia subsistir aquém dos arames farpados. Então, o quanto que você consegue, dentro do seu contexto que não vivenciou aquilo, definir alguém como bem, e como ruim ou como bom, por ter feito o que fez para viver. Isso se torna mais intenso quando ele fala sobre o que era você trabalhar no inverno. E o quanto ele falava, quando você viu o inverno chegar, você queria poder chorar, mas nem lágrimas você tinha. Porque você era obrigado a trabalhar na neve, com apenas uma camiseta e uma calça fina, no meio do frio abaixo de zero. E a definição dele é extremamente angustiante, né, desse processo. Então, o que ele fala é: assim como nossa fome não é apenas a sensação de quem deixou de almoçar, nossa maneira de termos frio mereceria uma denominação específica. Dizemos fome, dizemos cansaço, medo e dor. Dizemos inverno, mas trata-se de outras coisas. Aquelas são palavras livres, criadas, usadas por homens livres, que viviam entre alegrias e tristezas em suas casas. Se os campos de extermínio tivessem durado mais tempo, teria nascido uma nova, áspera linguagem, e ela nos faz falta agora para explicar o que significa
labutar o dia inteiro no vento, abaixo de zero, vestindo apenas camisa, cuecas, casaco e calças de brim e tendo dentro de si fraqueza, fome e a consciência da morte que chega. Então, como que você pega nessa situação e você quer colocar um juízo de valor dentro de um contexto onde nada te falta? Então, queria que a gente focasse, né, nessa série, nas ações, exatamente nessa crítica moral dos comportamentos de cada um. Então, muitas pessoas trazem o seguinte, o Joey foi egoísta no final. Não. Então, ele não pensou em todos. Mas dentro desse ambiente, há 20 anos dentro desse ambiente, você pensaria em todos? Quando também em 20 anos ninguém nunca pensou em você? Não, então, mas eu acho que vai justamente por isso que eu acho que é interessante até todas as mídias que demonstram essa situação de apocalipse. Porque é um negócio meio fisiológico até, né? De tipo, quando você é obrigado, quando a parte do seu cérebro, né? Quando o seu comportamento de sobrevivência está ativo, todo o resto não importa. Então, tem aquela brincadeira que todo mundo faz, que se a gente trancar várias pessoas numa sala, eventualmente eles vão recorrer ao canibalismo para não morrer de fome. Isso vai acontecer, porque quando você está desesperado para sobreviver, não importa se é contra a lei, não importa se está certo ou se está errado, não importa se o outro vai morrer, porque é você ou o outro. Então, essa coisa do Joe, do egoísmo no final, é tipo... ele passou a ser uma figura representativa para ele. Aquilo tem um peso emocional. Não tem essa... Na cabeça dele, não tem mais essa visão de ela vai morrer pro sacrifício dela, ajudar os outros. Não, ele só tá pensando, ela vai morrer, eu vou perder algo que é importante para mim. Não vou perder. Então, tem a situação apocalíptica, a situação de desespero, ela inibe toda essa outra parte do nosso cérebro, da nossa cognição. Então, a partir do momento que eu tenho que sobreviver e preservar aquilo que é importante para mim, e isso é muito intenso, eu preciso fazer isso todos os dias de uma forma sistemática, a outra pessoa não é mais uma pessoa, ela é um obstáculo. E se aquilo tá na minha frente e aquilo impede que eu sobreviva, eu vou destruir aquilo. Isso que ele consegue, no final, matar a Marlene, né? Exato, ele consegue matar todo mundo, né? Não, porque a Marlene, ele ainda teria uma certa vinculação com ela, que é uma personagem que aparece antes na vida dele, que foi ela que introduziu a Ellie na vida dele, então era de se esperar que ele tivesse um movimento emocional ali. Uhum. Mas é isso, confrontado com a perda da pessoa com a qual ele conseguiu se vincular, que é a Ellie, ele mata. Exato, não tem peso moral ali. Então, eu acho que chega um ponto de não é nem uma decisão. De novo, esse final da série é muito bom, porque ele é, de novo, o dilema do trem. Você vai escolher fazer o trem passar por várias pessoas que você não conhece, por uma pessoa que é sua nova filha agora, sua nova personagem, né, papel de filha. Vai passar por quem não conhece, você não vai escolher a figura que significa para você. E eu acho que isso ressalta isso, né? A situação de desespero, o apocalipse, ali, uma situação de crise, ela vai reforçar sempre o egoísmo da pessoa, porque é isso que vai te manter vivo. O problema dessa lógica é de que, se a gente for pensar em reconstruir uma sociedade, o ideal seria pensar no coletivo. Então, eu acho que até por essa lógica eu até entendo essa questão das ruas estarem sempre mal cuidadas e etc, etc. Porque se eu tô pensando na minha sobrevivência o tempo todo e é uma situação de crise tão grande onde que provavelmente eu talvez tenha que mudar de lugar, eu não tenho sentido em cuidar daquele lugar. Uhum. Eu não preciso me afeiçoar àquilo, porque eu tô pensando em sobreviver, eu não vou ficar para trás para cuidar. Para que eu vou limpar a grama de um lugar que talvez eu não more mais daqui a um ano? Para que eu vou cuidar de uma rua que talvez eu não more mais daqui a 6 meses? Não faz sentido. E por isso eu até acho legal pensar no... eu sempre esqueço o nome do casal. Do cara do Bill e Frank? Do Bill e do Frank, isso. Pensar no Bill e do Frank, porque eles criam aquela comunidade, entre aspas, só para os dois, e eles cuidam do lugar. E é justamente porque eles não estavam dispostos a sair de lá. Eles tinham uma ligação sentimental e afetiva com o lugar, com o espaço. E tinha uma questão de pertencimento. E é legal porque o que já estava lá, eu sempre troco. O Bill.
Isso, o Bill, no começo, ele não cuida muito do lugar, né? Ele faz todas as armadilhas, enfim, toda a proteção Deixa lá. seguro. Mas ele não cuida, exato, ele deixa seguro, mas ele não cuida. E quando chega o Frank, que ele transforma, que ele tem esse cuidado, não, a cerca tem que estar bonita, os locais têm que estar cuidados, e eu acho que mostra muito essa diferença entre o que é sobreviver sobreviver num lugar onde você tá cheio de incertezas, você tá sempre em traumas, você tá sempre com esse pensamento de que, olha, tudo que eu tenho aqui eu tenho que aproveitar o momento porque depois eu vou ter que ir embora, ou talvez eu perca tudo isso, e você tá num lugar onde você tem uma mínima segurança, porque o Bill trabalhou para criar essa infraestrutura de um lugar relativamente seguro. E aí você consegue ter essa questão de pertencimento. Porque pensando atualmente, é até uma coisa que a gente discute muito quando a gente vai falar de saúde mental na população de rua, né? O quanto eles sentem que pertencem ao local em que eles estão habitando. Porque às vezes eles estão em locais públicos, mas ainda assim não se sentem pertencentes àquele local, porque tem uma norma social ali que é vigente e não é compatível com a deles. E para mim eu vejo isso numa situação muito parecida nessas cidades da Federal, esses acampamentos dos Firefly, porque é uma coisa tão fugidia assim que, não importa, eu não preciso cuidar daquele lugar, porque eu não pertenço a lugar nenhum, eu só preciso sobreviver. Então você vai perdendo todas essas conexões que fariam você ter um comportamento social e construir uma sociedade, porque nada disso importa, isso não vai te manter vivo. E pra mim, um dos melhores episódios é o do Bill e Frank. Nossa. E o quanto de comentário merda que eu vi, falando que foi o pior episódio de todos, Não, que eles estragaram a série, que Bill é um cara porra louco que dá tiro em tudo. E essas pessoas, elas estavam vendo a série esperando que elas fossem assistir com o controle na mão, então. né? E que elas iam sair atirando. Não, isso daí é um bando de homofóbico escroto, né? Mas não duvido que seja. Vamos combinar, né? Que justamente o episódio que eles mais odiaram é um episódio onde a gente tem um amor homoafetivo. Nascimento e tudo. Nossa, esse foi o episódio de longe que eu chorei. Mas eu chorei tanto. Eu chorei do começo até o fim. Ele achou que eu ia ter uma síncope. Eu não chorei nesse episódio. Nossa, Chorei muito. E é muito bom, né? Tanto na carta que ele deixa, falando pro Joey, que eles são pessoas que protegem os outros, né? E que quando você encontra essa pessoa, tipo, viveu a vida toda achando que isso não existiria, né? Que não existia ninguém que valesse a pena até encontrar, né? E ele fala isso falando do Joey e da Tess, né? Mas o Joey, naquele momento, ele Já tinha perdido a Tess. já tá olhando pra Ellie, né? Mas eu acho que é legal isso porque é uma coisa que a gente aprendeu na nossa aula de neurociência social, né? De que o nosso instinto é sobreviver sozinho. Mas o ser humano é um animal social e a nossa chance de sobreviver em sociedade, em grupo, é muito maior. Então, eu gosto desses cenários apocalípticos porque eles mostram justamente que até em tese os raiders, né, aquela galera que sobrevive assaltando, roubando as outras pessoas, eles se agrupam. Então, todo mundo dá uma forma de se agrupar para sobreviver. Mas no último caso, quando chega no momento de desespero que eu tenho que decidir se eu como ou se você come, eu quero a comida para mim e você quer a comida para você. Então, por isso que eu queria trazer essas questões morais, né? No episódio 1, a gente tem uma decisão moral do próprio soldado. Atira ou não atira num pai e numa filha por causa da ordem. Né? No episódio 2, a gente tem... Eu não vou lembrar em ordem dos episódios, né? Mas em Salva a Tess ou não acontecimentos. salva a Tess? Não tem nem como salvar, ela foi mordida. Não, tipo, mas já foi. de deixar ela ou não. Então, deixo ela aqui ou não? O que eu faço? Você tem o do Bill, por exemplo... eu mato, entre aspas, né? Eu dou essa bebida porque que o Frank pede, porque vivemos anos, ele já não tem mais felicidade em existir, né? A vida perdeu o sentido pra ele, e de fato é uma doença degenerativa, e vai piorando. Era esclerose múltipla? Eu acho que mas eles não falam. Eles não falam, né? E o Bill, naquele momento, ele dá a bebida, né, pro Frank do que ele quer, mas ao mesmo tempo o Bill bebe também, né? A mesma substância onde eles morreriam dormindo. E isso me lembra muito o livro que eu já trouxe aqui, chama Cartas AD, né? Que é uma história real de um sociólogo em que viveu durante 60 anos com a mesma pessoa. Essa pessoa estava com uma doença terminal e ele escreve uma carta para ela, né? Falando sobre a vida deles, e eles em conjunto decidem morrerem juntos. Então eles também tomam alguma coisa, eu não lembro o que, e eles morrem juntos. Porque pra ele era intolerável, depois de você 60 anos, se conheceram com 20 e poucos, e depois de 60 anos juntos,
continuar existindo sem a presença do outro, ainda mais no seu fim de vida também, onde, cara, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu já, sabe, já tá difícil continuar com a minha idade e todas as dificuldades. O quanto que a gente vai colocar isso e falar, se matou, fraco, sabe, tipo, quando você vai falar que é onde você vai julgar moralmente uma pessoa, dependência emocional. Tipo, não se aplica da mesma forma. Eu acho que nesse contexto do The Last of Us, falar um negócio aqui que vai ser polêmico. Mas eu acho que nesse contexto apocalíptico, para certas pessoas, em certos momentos, eu entenderia o suicídio como uma saída perfeitamente plausível. Sim. Porque é um contexto tão brutal, é uma sociedade, é um estilo de vida tão horrendo que eu acharia perfeitamente plausível alguém decidir. Em contextos pós-apocalípticos, dentro de uma série que não existe na vida real. Porque, pensa, por exemplo, no... Eu só lembro o nome do Joe e da Ellie, do cara que tem um irmão. O autismo é foda, né? O cara que tem um irmão. Legal, o Henry? Isso, o Henry. Quando ele perde o irmão. Não faz sentido pra ele continuar vivendo, sabe? Tipo, é exatamente essa situação. Ele fez de tudo pra salvar. Exato, o papel dele, a existência dele era definida para proteger o irmão. O garoto fica contaminado. Eu gostei muito que na série deixaram ele surdo. Não deixaram, né? Ele é surdo. O ator é surdo. Não, eu sei, mas eu tô falando, no jogo ele não era surdo, entendeu? Não é surdo. Mas ele viu um tiro muito alto e ficou surdo. Mas aí tem outra decisão moral. O Henry, ele tem que denunciar um cara que era que a Fedra estava procurando, que era o irmão da Rose, né? E porque a Fedra daria para ele um remédio que curaria a doença do irmão dele, que era a leucemia. Então ali ele tinha realmente um remédio que ia realmente curar o irmão dele se ele entregasse uma pessoa que era uma pessoa boa. Como que a gente julga esse... Eu teria feito a mesma coisa. E ele conseguiu o remédio e o irmão foi curado. Eu teria feito a mesmíssima coisa, pau no cu do cara. Então, eu acho que isso, inclusive, até contribui pra ele tirar a vida dele. Porque, mano, para e pensa. Você fala, eu delatei uma pessoa que me ajudou, uma pessoa que é boa, né? Eu fiz tudo isso, né? Sou um monstro por conta disso pra salvar o meu irmão que morreu. Então, eu acho que isso fez ele colapsar de vez, entende? Tipo, o meu ato perdeu o sentido. Não é nem que morreu, é que ele teve que matar o irmão. E isso que eu acho muito bonito ali, né? Nessa cena, quando você tem a história inteira. Porque ele poderia ter matado o Joe e a Ellie. Tipo, por que eu vou atirar no meu irmão nesse momento de desespero? E ao mesmo tempo, quando você vê o Joe tentando parar ele, e principalmente quando ele tenta se matar, é porque o Joe fez a mesma coisa quando ele perdeu a filha dele. Né? E é isso que mostra no fim, de que ele tem essa cicatriz na cabeça, né? E ele não escuta direito. Ele não escuta direito, e aí ele às vezes pergunta, não, o cara atirou e passou de raspão. Atirei muitas vezes aqui, desse lado. Então, na verdade, foi uma tentativa de suicídio em que ele desiste no último momento. Em vez de ele morrer, a bala passa na lateral. E então você vê o Joey olhando para uma pessoa que está vivenciando o que ele viveu, né, naquele momento. E aquela pessoa acaba se matando. Então, o quanto isso vai impactando pra um caralho, né? Porque até quando o Sam ele fala, mostra pra ele, né, que ele tava infectado, ela corta a própria mão e não, meu sangue é a cura, né? Vacina, e ela tenta de alguma forma ajudar ele. E não funciona. Eu acho que é uma personagem que a gente tá deixando meio de lado, que é importante, que é a Ellie, né? Tipo, como é pra ela passar por tudo isso, porque a série deixa muito claro que ela é uma adolescente da pandemia, né? Já do apocalipse. Então, muitas coisas de antes ela não conhecia, né? Não conhece. Ela nascida e criada. Exato, tem até aquela cena que eles entram no carro, né? Ela, tipo, caraca, parece uma nave, que legal! Ele gira, porque ela nunca viu aquilo na vida, sabe? E como é diferente pra ela ter essa formação, né? Porque a gente percebe que, por exemplo, o Joel, ele ainda tem uma casa, ele cria raízes em certo lugar, né? Ele tem essa coisa meio que do pertencimento, enquanto a Ellie não.
toda a vida da Ellie tá na mochila dela. E ela não pertence a lugar nenhum, ela não mora em lugar nenhum, ela não vive em lugar nenhum, ela só existe, né? Depois, claro, tem aquela primeira cena que mostra ela fugindo da base da Fedra e tal, mas o estilo de vida da Ellie é completamente diferente, né? Ela foi criada de uma forma completamente diferente em termos de vínculo, e eu acho que até é interessante mostrar isso como, às vezes, perder alguém quase não afeta tanto a Ellie quanto afeta o Joe. Justamente porque ela já tá nessa coisa da pandemia, já tá nesse mundo pós-apocalíptico, ela provavelmente vivenciou essas perdas com muito mais frequência, muito mais cedo. Então, ela até fala, quando o Joe pergunta, quando ela mata, né, o zumbi com a faca, o infectado com a faca. E o Joe fala, a primeira vez que você faz isso? Ela, tipo, não é a minha primeira vez, eu já matei outras pessoas antes. E assim, jovem, com 15 anos, vai. E ela já passou por isso várias vezes. Então ela já tem uma sensibilização aí sobre essa questão do fim do mundo, aí, sobre essa nova regra social, aí, nova vivência. E nesse episódio do Sam, ela pede desculpa, né? Mas escrevendo na plaquinha dele lá, né? E é exatamente nesses momentos que você percebe o quanto que o sentido dela se torna ser a cura naquele momento, né? E o quanto perder alguém por não sido capaz de salvar, né, entre aspas, vai intensificando ainda mais esse sentido, esse propósito de, não, eu preciso salvar essas pessoas. Eu já perdi a menina que ela ficava, que eu esqueci o nome. Eu já perdi... Não lembro. Já perdi o Sam. Então eu vou perdendo... Perdi a Tess. Então essas pessoas vão morrendo e as coisas não podem ser inúteis, né? Não podem estar sendo em vão essas perdas. Então, enquanto a escolha do Joey no final diz sobre tudo isso, né? Por isso eu tava deixando ela um pouco mais de final, porque é aí que intensifica mais. Mas se a gente falar um pouco dela e do Joey, é aquela questão do Joey falar, você não sabe o que é perder, né? Quando eles brigam. Porque, eu tive minha vida, eu tive minha filha, eu vivi antes de tudo isso, eu sei o que é perder. E ela fala, tudo que eu sei é perder. Que eu perdi tudo. Sempre tô perdendo. Né? E você me deixar, seu irmão me levar pro lugar, sou eu perdendo de novo. Só vou sentir mais medo. Né? É linda essa cena. Esse momento, ele é... Eu lembro dessa cena, mas é porque ela acontece no episódio que acontece uma outra coisa muito maravilhosa. Que é quando eles estão andando lá pela essa colônia de... comuna. Exato, a comuna. E aí ela, tipo, basicamente o comunismo. E aí o irmão do Joe, não, isso não é comunismo. Aí a mulher vira, exatamente o comunismo. Comuna, é tudo compartilhado, é comunismo. Maravilhoso. Eu achei muito legal, porque joga esse pensamento americano ainda super enraizado nas pessoas. Então vai mostrando e muito, né, essa decisões morais que eles precisam ter em todos os episódios praticamente. E o quanto, por isso que eu trouxe esse outro contexto, estamos lá fazendo disclaimer de novo, não estou comparando uma situação real com a série, mas mostrando que a gente não consegue trazer a nossa própria moralidade dentro de um contexto de desumanidade, né? E ela vai criando cada vez mais essa sensação de estar só, principalmente quando o Joey... É que no jogo é mais intenso, né? Mais demorado, ela foge e tal. Na série, tem menos tempo, ela não chegou a fugir. Mas é quando o Joey vai começar a ter mais vínculo com ela, né? E você percebe que ele começa a falar um pouco mais com ela. Falar um pouco mais sobre si com ela. Pergunta das piadas. Eu acho legal. Pra contar uma piada. Eu acho legal porque mostra um pouco até do... Que a gente falou no episódio da baleia, né? Daquele vínculo do afeto evitativo, né? Que é muito o que o Joe mostra nesse começo, né? Você é só uma carga, você é só uma entrega. Ele desumaniza totalmente a Ellie, sabe? Não, você é só um trabalho, a gente não tá junto, eu não ligo pra você, eu não me importo. Filha de um bambambam da Fedra. Exato, sabe? Tipo, ele não tá nem aí pra ela, mas a gente percebe pela história e pela construção do personagem do Joe que desde o primeiro segundo ele se importa com a Ellie. E na realidade ele mentindo pra ele mesmo o tempo inteiro, de tipo, não, eu não vou... criar ela, sabe? Eu não vou me afeiçoar a ela, eu não vou adotar ela como uma nova filha pra mim, porque eu vou sofrer. Então é ele tentando evitar de novo esse trauma que ele sofreu,
e evitando sempre esses avanços dela, e a Ellie desesperada por uma conexão, né? Ela, desde o primeiro episódio, por mais que ela tenha aquele jeito super agressivo e meio cowboy, meio marrento dela, ela sempre busca o Joe pra fazer alguma coisa, ela pergunta, ela se interessa pelo que o Joe fez, de onde ele veio, como ele faz as coisas, ela conta piada pro Joe, ela tá desesperadamente o tempo todo querendo um vínculo, e a gente entende isso também, porque é nessa cena que ela fala, tudo que eu sei é perda, né? Ela sempre perde, ela não tem nada, tudo que ela tem é uma mochila. Ela se resume ao que ela tem naquela mochila. Então ela necessita de alguma coisa a mais, que é outra pessoa, né? No caso, o Joe. E aí tem essa... que ele chega na universidade, né? Que o Joe acaba sendo esfaqueado lá no... por um dos caras do... Eu achei isso melhor na série do que no jogo. Inclusive, assim. Mas é isso também, né? Cair de um segundo andar e um pedaço de ferro de atravessar a sua barriga. É impossível, velho. E aí ela acaba tendo que sobreviver sozinha, né? Por um tempo. Acho que no jogo o tempo é muito maior, né? Do que na série. Mas aí a gente encontra o pedófilo canibal. Nossa, esse cara, velho. Esse cara, mano. Na série, no jogo. Complicado. Mas agora eu vou trazer uma provocação. Concordo que esse cara tinha que morrer, tá? Que bom, né? Não estou defendendo ele. Mas né, a gente ficou esse tempo todo falando justamente sobre vamos questionar os nossos pensamentos morais porque eles estão vivendo numa situação de crise. Mas pra esse cara a gente julga muito fácil, né? Principalmente a coisa do pedofilia eu até entendo, porque realmente não tem explicação plausível no mundo pós-apocalíptico. Mas o bagulho do canibalismo... Você tá num lugar, no meio do inverno, num lugar gelado, que não tem plantação, não tem animal, não tem colheita, não tem nada. Você precisa de alimento. Volta naquilo que a gente falou. Se você tranca meia dúzia de pessoas e deixa eles passando fome 1 hora, eles vão começar a se matar e comer quem tá morto. Eles vão recorrer ao canibalismo. Isso é sobrevivência básica de qualquer animal. Eles vão fazer. Isso vai acontecer, porque sobreviver é mais importante do que o tabu. É que no caso dele tinha acabado de matar um viado, né? Então, não. Quem matou o viado foi a Ellie. Tá, ele tinha acabado até eles de fazerem aquela troca. o viado. Mas até eles fazerem aquela troca, não tinha carne no lugar. Sim, mas ele vai lá e prende ela pra ser comida. Ele dá a carne do pai ele não da prendeu menina. pra ser comida, né? Ele já tinha um interesse nela, porque ele já era um pedófilo e ele já queria, na visão maluca dele, ele achava que a Ellie era forte o suficiente e seria a única pessoa que ele poderia compartilhar a verdade que ele escondia. Decide comer a Ellie nos 2 sentidos, depois que ela quebra o dedo dele, né, e vai recusando constantemente. Mas é interessante como ela vai se construindo isso, né? E, tipo, chega 2 caras lá, vamos fazer uma troca, você fica com a carne e eu te dou o remédio, beleza, e ele fala assim, não, porque a gente saiu um pessoal aqui pra procurar alimentos, suprimentos e tal, e um deles morreu por um louco que era acompanhado por uma garotinha. Aí você fica tipo... E... o que eu acho muito interessante nisso é que a série começa, né, esse episódio começa mostrando a filha desse cara que morreu, né? Tipo, olha, mataram meu pai, se vinga deles. Então ele tenta trazer o lado, entre aspas, humano daquelas pessoas. Eu não tô falando humano do pedófilo maluco, mas também dele, porque eu acho que a construção desse personagem ela é muito boa para criar um personagem do jeito que ele termina. Porque ele vira o pastor, né, o guia espiritual do lugar, mas ele não era religioso antes do apocalipse. Então, é uma coisa que, na minha percepção, ele meio que desenvolveu como um mecanismo de manipulação, né, justamente para criar um status. E é uma tendência também das pessoas nessas situações de crise buscar a religiosidade, então isso é uma coisa que acontece muito. E ele usou, né, uniu o útil ao agradável, mas eu acho que no final mostra também como a sociedade dele, né, aquela micro-sociedade que ele construiu, reflete muito os valores cristãos que a gente tem hoje em dia também, né, de que quem não é da nossa sociedade se vinga, mata, destrói. Ou eles são nossos, ou eles estão aqui. Os estranhos são os outros. Exato, sabe? Então,
cria essa comunidadezinha fechadinha, regida pela fé do cara, né? Porque não dá nem pra falar que é um cristianismo per se, assim, é o cristianismo do maluquinho lá. Mas que cria essa identificação entre eles de, não, a gente pode ir no outro lugar e matar outra pessoa por suprimentos, mas na hora que matam um dos nossos, não, você tem que se vingar. E essa é a cena onde a Ellie mata, né? Que eu achei que na série ficou muito melhor que no jogo. Ficou muito bom. Né, dela quase ser estuprada no meio do fogo, um bagulho bizarro. E é muito legal como a série ela foi delicada em todos os ambientes, assim, né? Tudo é muito igual. Às vezes eu via o cenário e já lembrava do jogo, do que acontecia. Foi uma homenagem mesmo, né? Sim, foi incrível. E a gente tem essa cena em que ela dá até prazer cada facada que ela dá, né? Você fica isso, mais um, isso aí, vai, mais um. E o quanto ela fica traumatizada a partir disso, né? Porque o Joey aparece, abraça ela e ela finalmente se acalma, mas no próximo episódio você vê que ela já não fala mais. Não, e essa cena do abraço é muito marcante, porque é nesse momento que o Joe finalmente deixa ela entrar, né? É nesse momento que o Joe finalmente fala, não, beleza. Ela significa alguma coisa pra mim, ela não é mais só uma carga, ela não é mais só uma entrega, que é quando ele chama ela de baby girl, né? Ele abraça ela. E Baby Girl pra mim ficou aversivo depois de 365 dias. Não, agora você destruiu a cena. Não, 365 dias destruiu todas as cenas que tem a palavra Baby Girl. Eu te odeio, Fernando. Eu também. Mas em tese foi isso, né? Quando ele abraça, porque a gente percebe que no primeiro episódio ele chamava Sarah de Baby Girl. Então tem essa conexão, né? Tem esse callback de pronto, agora ele tem uma nova filha. É bem interessante, não sabia dessa ligação entre a forma que ele chamava a filha. E é legal essa questão de... Esqueci. Do trauma da Ellie depois. Que a gente percebe que no próximo episódio desse, os papéis se invertem, né? O Joe que fica, conta uma anedota aí, conta um trocadilho. Você quer fazer tal coisa? Você já jogou não sei o quê? Acho que ele fala de boliche, um bagulho assim. Você já viu tal coisa? Vamos lá, eu te mostro tal. E aí ele tá, tá bom. Tipo, ela tá totalmente quieta, apática com tudo que aconteceu. E o Joe tá desesperado lá, tentando animar ela, tentando deixar ela mais calma, mais tranquila. Aí chega na cena da girafa, que é uma cena fofíssima. Tão lindo. Ela fica tão feliz. Mas porque a gente sempre esquece de que ela nasceu no meio dessa bagunça toda, ela nunca viu uma girafa na vida. De que ela é uma adolescente, né? Eu acho que isso é um ponto importante, que a gente vê isso muito no começo, então quando ela faz piada de fingir que tá se transformando e tipo, pelo amor de Deus, não faz essa piada. Porque pra ela, tipo, ela tá aprendendo ainda os limites das coisas, né? E aí isso parece que fica camuflado depois de um tempo. Você acaba perdendo essa dimensão de que ela é uma adolescente, de que ela é uma criança, né? Ela não teve contato com nada disso, então o mundo ainda pode ser surpreendente pra ela, né? E é bem... Nossa, essa cena é tão linda. Tão linda. Ela é seguida já pela bagunça. Sim. Que é quando os Fireflies capturam os dois. Na verdade, tem algo além disso aí, né? Porque o animal favorito da filha do Joe era uma girafa. Né? Tanto que no quarto dela, ela tinha uma pelúcia de girafa. Então a girafa tem um significado ali. E é legal que foi uma girafa de verdade. Eu achava que era CGI, mas era realmente uma girafa de verdade. Não sabia. E eles interagiram com a girafa antes da gravação. Então realmente era uma girafa que estava ali. E eu acho que, se eu não me engano, foi a cena favorita da... Pô, não eram 4 pessoas numa fantasia de girafa. Troca. Será que... Poxa, tô decepcionado agora. Achei que era um animatrônico. E aí é quando o Joey vai tentando, né, essa aproximação. E antes dos vagalumes chegarem, pra mim, eu acho que foi a melhor cena de acréscimo que eles colocaram na série. Que foi quando eles sentam pra conversar. E o Joey começa a contar pra ela como que foi o dia seguinte da morte da filha. Né? Que foi o dia que pra ele, eu tinha perdido tudo, perdi minha filha, foi quando ele tentou se matar. Ele tirou a arma pro último segundo, por isso que dá cicatriz, a questão da audição. E aí ali ela fala aquela frase que todo mundo fala na vida, assim, né? Tipo, mas o tempo cura todas as feridas, né? E é aquela cena marcante que ele olha pra ela e fala, não foi o tempo. Sabe, tipo, foi o vinho. E eles ficam, tipo... Né? Mas você percebe que o que eu acho legal é que não é uma série que ela tenta ser
o ciclo comum da jornada do herói, de merda, então agora a gente se abraça e chora em conjunto, papai, filhinha. Não, eles ficam embrutecidos por causa da vida e vamos seguir em frente. Mas você vê o vínculo ali, da melhor forma que eles podem ter e manifestar esse vínculo. Aí joga a bombinha lá, eles conseguem chegar o vagalume. Flashback. Não, E aí, pode falar? Não, é isso, né? Os vagalumes capturam os dois. Já meio que, pelo que eu entendi, eles levam a Ellie meio que às pressas pra cirurgia. Não tem uma conversa ali com ela. Não sei se mostra essa cena. Não mostra a cena de conversar com ela, mas pelo que deu a entender, eles fizeram o exame nela, perceberam, né, que só tirando o cérebro dela mesmo. Ah, é verdade. Não contam pra ela Não e só... fizeram exame nenhum. Não foi uma radiografia? Eles sabiam, o fungo se desenvolve no cérebro, ela tem uma mutação e o fungo tá no cérebro. Ah, então bom, mas é isso, eles sabiam que iam ter que remover o cérebro dela. Eles não sabiam. Essa é a crítica. Não, eles sabiam. Não, eles não sabiam que a cura viria removendo o cérebro. Eles Eles sabem que o fungo fica no cérebro. Eles assumiram que... Ah, não. Eles sabiam que pra tentar fazer o que eles querem tentar, eles precisariam remover o cérebro da Ellie. Eles assumiram isso. Não, eles sabiam. Eles não fizeram nenhuma testagem Porque não tem mais ninguém imune, você só tem uma chance. Exato, e você mata a única. Não, essa é a crítica. Não, sim, mas... Tipo, em vez de tirar sangue e tentar fazer uma vacina através do sangue, não tentaram nada, não pensaram em fazer nada disso antes. Não, beleza. Mas o que eu tô querendo dizer é... Eu concordo com vocês, foi um salto lógico de, a gente precisa tirar o cérebro dela. Mas tem um embasamento ali, de tipo, o fungo se desenvolve no cérebro. Se eu pego uma amostra de sangue, o fungo não vai... O grosso do fungo não vai estar lá. Não sabe. Você não sabe como é que funciona esse fungo dentro do corpo. Ah, bom, a série não mostra, né? Então. Eles podem saber e a gente não saber que eles sabem. Pode. Porque não é um fungo novo. O Tem cordíceps 20 anos, existe. Não, exato. E o cordíceps já é um negócio velho. Tipo, a gente entende como ele funciona, mais ou menos, hoje em dia já. Então... Por isso que eu não acho que é um salto tão bizarro, assim, uma extrapolação tão lógica, assim. Porque, tipo, olha, é um fungo que se desenvolve no sistema nervoso. Pra gente saber como ele engana o sistema nervoso e como ela conseguiu entrar em simbiose com ele, eu preciso estudar o cérebro dela. Pra mim faz total sentido. É por isso que quando a gente estuda cérebro de rato, a gente mata o rato e tira o cérebro. Porque eu preciso saber o que tá acontecendo lá. E nesse último episódio, ele mostra como que a Ellie possivelmente ficou imune, né? Ai. Que a mãe foi mordida enquanto estava nos últimos minutos do parto. Uhum. Então, ela é mordida, o fungo vai se espalhando e ela corta o cordão umbilical. Então, eles trazem essa possibilidade, né, dela ter ficado imune ali. Né? Então, alguma mutação ocorre nesse processo. Que é uma cena muito marcante, né? De que você vê que a mãe dela não deu de amamentar e ficou com uma faca na mão, pronta pra se matar, caso ela percebesse que ela ia ficar infectada enquanto a galera não viesse resgatar, né? E aí você também entende o peso da qual que é a amiga dela lá? Da Marlene sobre a Ellie, né? De, tipo, você é filha de uma amiga minha, outra decisão moral. Eu fiz uma promessa que eu cuidaria de você e agora eu tô deixando que você esteja morta sem aviso prévio, né? Porque possivelmente é a última e a única solução. A Marlene tá tomando a decisão utilitarista, né? Uhum. De tipo, olha, a vida de uma pessoa não vale uma possível cura. Uhum. E se você pensa racionalmente na coisa, ela não tá errada. Uhum. Tipo, pode ser que você mate a Ellie à toa? Pode, mas era uma chance. É melhor você tomar a chance e fracassar do que você não tomar a chance e a coisa continuar do jeito que tá. É por isso que eu falo constantemente que não tem como fazer o juízo de moral. Vamos perguntar pra ela o que ela acha. O que você acha de talvez fazer um procedimento que talvez você morra? Ela, não quero. Eles vão falar, foda-se, vou te prender e a gente vai fazer isso. Eu volto na questão que eu lembro da nossa aula de estatística, que o nosso professor falava. A única coisa justa, a única forma de você tomar uma decisão justa é por sorteio. Fazer um bingo. 50 fichas de morre e a gente te opera e você morre. 50 fichas de você não opera e tá tudo bem. Você vai embora de boa. O que sair, saiu, é isso que vai decidir. Essa era a única decisão justa. Todas as outras estavam contaminadas por viés moral. Eu provavelmente foi o que a gente falou. Eu provavelmente falaria pra Ellie a real. E deixaria ela escolher. Tipo, se eu fosse ou a Marlene ou se fosse o Joel. Mas eu acho que não faz sentido você dar essa informação pra ela. Tipo, é mais uma coisa
empática de saber, deixar ela saber o que vai acontecer com ela, mas não ia mudar o resultado. Talvez não, Porque mas se eu tô deixar ela disposto... saber... Mas se eu tô disposto a matar ela, não importa se ela sabe ou não. Às vezes é até melhor que ela não saiba, porque ela não sofre por antecipação. Foi o que a Marlene decidiu. Exato. E aí tem a grande decisão moral do Joey. O que eu faço? Eu extermino toda uma resistência contra a Fedra pra salvar essa pessoa, que possivelmente talvez gostaria de que isso acontecesse. Não, quase certeza. A personalidade da Ellie, que é construída pela série, ela... É isso que Não você falou, vamos né? falar nada do 2. Não vamos falar nada dos, mas é isso. Pela personalidade que a gente vê na série, ela toma pra ela esse papel de cura e esse é o objetivo dela. Ela quer que a vida dela sirva pra isso. Então, eu imagino que se essa escolha fosse dada pra ela ia escolher, tipo, não, tira meu cérebro. Mas justamente por causa dessa coisa, as mortes que aconteceram no meu caminho até aqui não podem ser em vão. Se eu escolho viver, isso foi em vão. Porque nada serviu pra nada. Uhum. E obviamente ele tem a decisão de, porra, eu tô há 20 anos em sofrimento, angústia, e só agora que eu consegui melhorar, encontrar um sentido, eu vou perder esse sentido? E ele decide salvar. Então, mas é aquilo, tipo, as pessoas falam, o Joe foi egoísta. Ele foi egoísta. Tipo, assim como todo mundo acerta. Exato, como todo mundo seria nessa situação. Você pergunta pra qualquer mãe se você escolheria sacrificar seu filho. E é isso que eu quero perguntar pra vocês, o que vocês fariam? Ali você tem uma pessoa que você tem um vínculo de paternidade e maternidade. Nossa, vai morrer. Eu acho que eu nem tinha levado depois que eu tivesse fechado o bagulho. Eu não teria terminado a missão. Ele tentou não terminar a missão, né? Ele falou pra ela, por que a gente só não volta? Uhum. E nananã. Tipo, ele ainda tenta, tipo, se a gente abandonasse tudo. Mas sei lá, ela não sabe o caminho, mano. Eu ia pra outro lugar e falava que a gente tava chegando e foda-se. Ela ia descobrir só 6 anos depois, quando a gente estivesse do outro lado dos Estados Unidos. Chegando em Dubai. Ô pai, acho que tá longe. Cadê o Wisconsin? Não aí sei, ele tira mas... as cartinhas assim. Não sei, mas o Cairo é pra lá. E tem toda aquela cena que você vê que o Joey do jogo, né? Que ele friamente vai matando todo mundo, vai trocando de armas, acabou a munição, pega outra, vai matando. E decide salvar ele. Mas uma coisa, um toque que eu achei muito legal no jogo, que eu fui culpado desse crime, mas depois ressaltaram. Acho que nessa cena eles colocam aquele som meio abafado, sabe? Pra criar essa situação justamente de desconexão, de que o Joe não tá percebendo que ele tá matando um monte de gente, ele tá meio que robótico sobre um objetivo. Mas o principal é quando ele chega naquele corredor final antes da sala de cirurgia, né? Porque no jogo a gente corre, porque eu quero terminar logo, quero matar você corre, logo. eu não corro. Eu corri. A gente parou antes. Não, eu corri. Porque é um bagulho meio automático, tipo, eu tô jogando, eu sei que é o final do jogo, vou correr pra terminar logo. E na série não, na série mostra justamente ele andando e tendo essa ponderação de tipo, olha, é isso mesmo que eu tô fazendo, sabe? Eu vou acabar com a única chance da humanidade de lutar contra essa infecção por sentimento meu, sabe? Porque eu quero ela viva. E ele decide, não, beleza, é isso que eu vou fazer. Ele entra, põe a arma na cabeça do maluco e ele, extremamente frio, super calculista, para a cirurgia. Não, mas você não pode, mata o cara, vai e vira pras outras e salva ela, tira ela de lá. Mas não tem esse momento que eu acho que no jogo Fernanda é a exceção, porque a maior parte das pessoas que eu conheço nesse corredorzinho vai e não tá nem Tinha aí. vários gravadores no jogo, mano, que explicavam a cirurgia nesse corredor. Então você tinha que ir, pegar as informações. Foda-se. Não, a gente parou em tudo. Eu salvaria. Eu também mataria a humanidade nesse sentido. Eu não sei. Eu acho que eu falaria, minimamente avisa a pessoa e ela decide. Não faz diferença. Foda-se, pelo menos a pessoa decide. É a vida da pessoa. Então, eu teria feito isso antes. Então, antes. Aí, se não tivesse Naquele acontecido, momento, eu acho que eu salvar. mataria porque, mano, e se tiver outra forma? E se não tiver? Aí a gente tenta, aí a gente vê depois. O Fernando Futuro que decide. Esse é o problema do Fernando Futuro. Entende? Porque o que eu gosto dessa situação da Ellie é justamente que não é uma situação tipo, sei lá, Guerra Mundial Z, que tem um grupo de sobreviventes e a gente consegue, tem uma forma de imunidade ali, uma forma de lutar contra que funciona para todo mundo. Não, é uma situação extremamente específica que só existe na Ellie e é uma situação extremamente difícil de recriar. Sabe? Imagina que porque até daria, sabe? Tipo, o que a Marlene poderia fazer nesses termos? Meu, eu não duvido. Pega uma grávida, morde e mas tira mas porque é o tipo de experimento científico que aconteceria num lugar, numa situação
caótica e brutal como essa. Sobrevivência, né? Tipo, se é uma pessoa que tem o mínimo de conhecimento médico, assim, de biologia, entende que uma criança imune nasceu porque a mãe foi contaminada, mas o cordão umbilical foi cortado antes da criança ser contaminada, ela ia recriar. Porque esse ia ser o caminho para achar uma cura. Ia recriar com um rato que seja, mas ia recriar. Esse ia ser o caminho científico da coisa. Mas pensa que eu só consegui imaginar, porque a série não explica e o jogo também não, mas isso não foi feito. Então pode ser que ninguém sabia que essa foi a circunstância do nascimento da Ellie. Só a Marlene, né? Só a Marlene. E isso porque a mãe, na verdade, mente pra Marlene. E fala que cortou antes de ser mordida. Fala que foi exato. mordida depois. Mas acho que a Marlene sabia que era mentira. Não sei. Naquela cena lá, a impressão que me dá é que a Marlene sabia que era mentira, que ela tava falando isso só pra salvar ele. Speculation. Mas mesmo assim, sabe, tipo... Então, a gente tem dois caminhos aqui. Se as pessoas sabem a condição de nascimento da Ellie e que isso resultou numa criança imune, putz, a gente ia ter um experimento muito mais brutal e bizarro, porque a gente ia ter campos de concentração de mulheres grávidas sendo contaminadas em busca de uma criança imune. E aí, beleza, a gente ia conseguir recriar, ia ter um monte de criança imune eventualmente? Ia, mas por causa de toda essa coisa brutal que ia acontecer pra gente criar essa circunstância. Ou a gente não faz nada disso, não faz esse crime contra a humanidade, mas aí a gente só tem a Ellie. E a gente tem que, se não for a Ellie, a gente tem que apostar no destino de outra pessoa ter as mesmas circunstâncias e acontecer exatamente da mesma forma, ou de uma forma parecida o suficiente para resultar numa criança imune. Então vamos lá. Se vocês fossem um chefe de pesquisa e vocês têm a informação de que eu faria o campo de concentração. Caralho, nem pensou. Não, porque se a gente consegue replicar, é o caminho, sabe? Eu acho que primeiro eu faria testes em ratos. Não, mas ele não vai contaminar raça da forma como contamina humanos. Né? Então campos de concentração de mulheres. Tem animais não infectados. tem. Tipo, você pode até tentar humanizar o bagulho. Tipo, é uma pessoa, sei lá, você se oferece, é voluntário, mas pensa na condição, sabe? Que mulher grávida ia se voluntariar pra ser contaminada E morrer. e morrer. Ninguém ia fazer isso de livre e espontânea vontade. Exato. Esse é o dilema moral verdadeiro, sabe? Esse De, é o tipo, dilema moral verdadeiro. o que você tá disposto a fazer pra achar uma cura pra uma coisa que acabou com a humanidade? Porra. Fica aí então aí a questionamento pra vocês. Eu não Decidam vou responder, você que pense, deixa Não, nos a gente comentários. quer a sua resposta, Fernando. Eu e a Juliana falamos que faríamos o campo de concentração. E você? Você faria o campo de concentração? Eu acho que, assim, eu tentaria primeiro com ratos. Acho que mesmo que fosse diferente, eu ainda assim tentaria com ratos. Aí eu tentaria com porcos, que são mais parecidos. Chimpanzé. Aí eu tentaria com chimpanzé. E se nada disso funcionasse ainda, aí eu... Eu não tenho aquela vivência dali, né? Então minha moralidade de hoje não se aplica naquele contexto. Eu tentaria de outras formas. Se eu sendo uma pessoa experiente nessa área, eu saberia pensar em outras formas. Eu, na minha limitação hoje, não sei outras formas possíveis. Mas eu acho que eu aceitaria mulheres voluntárias. Tipo, beleza, a gente sabe que é isso. Quem quiser se voluntariar, eu sei que é bizarro, que é absurdo, mas a gente pode salvar a humanidade. Enquanto isso, eu pensar de outra forma. Mas se eu chegaria a um campo de concentração de mulheres grávidas, onde eu condenaria todas à morte, e também os filhos, o que eu vou fazer com o filho que não virou a cura? Morreu. Não, mas tipo, será que ele morre? Será que eu tenho que deixar ele viver sem nem saber se ele tá infectado? Não, a pior caso dessa daí é que porque eu mato a mãe e a criança. Você vai ter um bebê infectado. Não, então, mas mesmo que o bebê não fique infectado, eu não tenho garantia de que ele ficou imune. Entendeu? Exato, você tem que fazer ele morder. Você tem que alguém testar. vai ter que morder ele, esse bebê. Então, tipo, é bizarro, eu não conseguiria. Eu acho que eu não saberia lidar com a culpa de ter sido essa pessoa. Eu acho que assim, a ideia de deixar voluntário primeiro é óbvio, mas foi o que ele falou. Ninguém vai se se voluntariar. Não, tudo bem, não pode se voluntariar, mas só porque não se voluntariou, não quer dizer que eu faria em campo de concentração. Tipo, eu moralmente, não, mesmo sabendo que salvaria a humanidade, eu possivelmente poderia salvar a humanidade, eu não me sentiria bem, e nem orgulhoso, e nem... Eu nem diria possivelmente, tipo... Eventualmente vai ter uma cura. Ok, mas eu prefiro saber que não fui eu que fiz isso. Faz sentido. Eu tentaria com todos os animais antes. Assim, próximos, assim, animais de experimentos. Eu tentaria com todos antes. Se nada tivesse funcionado, eu ia deixar livre. A gente podia pegar uma macaquinha prenha que vai ser mordido, mas eles não ficam infectados, então foda-se. Então, o problema é esse, os animais não são infectados, só humanos. Então, você ia poder fazer 1001 modelos animais e não ia transpor. Porque o animal já é imune. Como é que você vai testar a imunidade de um bicho que já é imune? Mas a gente podia entender por que os animais são imunes e os humanos não.
Pode ser. Esse é um caminho interessante. É um caminho interessante, mas a lógica ainda ia ser a mesma. Ah, o rato é imune por causa de um químico que só existe no cérebro do rato. E aí? O que a gente faz com esse químico? Esse químico pode virar uma vacina. Vacina. Porque eu concordo, tipo, essa seria a forma mais brutal, mas seria a forma que daria o resultado. E essa que é por isso que eu falei, esse é o dilema moral, de tipo, até onde você vai pra resolver esse tipo de situação. Até onde você vai? Enfim. Não acabou. E ele tem a... Quando a Ellie acorda, depois de tudo isso, ela pergunta o que aconteceu. E tem a grande mentira do Joey. Que é, existem outras pessoas como você, já tentaram fazer os testes e não funcionaram, né? Então seria inútil. Ah, mas cadê minhas roupas? Ah, tinha que sair correndo, entrou um Foi pessoal, atacada. pessoas morreram, mas o Joey, tipo, morreram. Né? Então ó, você vai vendo que a Ellie percebe que há uma mentira ali, né? E o final, eu lembro que quando eu joguei o jogo pela primeira vez em 2013 e acabou o jogo, eu falei, mas esse jogo é perfeito, mas o final é... Porque ele te dá a entender que vai ter uma parte 2. E aí você entende como que essa fala final é extremamente importante pra tudo que acontece no 2, né? Que a Ellie, ela fala, ó, ela sente dentro dela, mano, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa esquisita aqui. Eu não tô confiante no que a pessoa tá me falando, então eu vou perguntar olhando no olho. Ela fala, jura pra mim que tudo que você falou é verdade. Ele fala, eu juro. E ela fala, ok, então eu vou confiar. E é exatamente isso que faz explodir a história do 2. A cena final com essa frase. Mas eu gostei desse final justamente por isso, porque deixa muito claro que a Ellie sabe que ele tá mentindo. Mesmo quando ele jura pra ela, ela sabe que ele tá mentindo. Ela sabe que aconteceu diferente do que ele contou. Eu não vou dizer que ela sabe que ele matou todo mundo e tal, mas ela sabe que não aconteceu desse jeito e que ele era capaz de fazer isso. Tipo, a aventura dela com o Joe mostra pra ela sabe que ele seria capaz de matar o hospital inteiro se ele precisasse. Então ela sabe que o Joe era capaz de tudo isso e que ele tá escolhendo mentir. E fica essa questão na cabeça dela. E eu acho muito, sei lá, interessante dela... Aí é o que você falou, né? Vem o desdobramento disso na segunda parte. Não vai. Não vou falar. Eu acho que é isso. Vale a pena, se você não assistiu, Série assista. 10 de 10, exato, muito boa. Se você não jogou, jogue. Bizarro que tem 9 episódios, mas ela é 10 de 10. É. Então, se a galera gostou da série, coloque um Fernando tá comentário com aí, delay. meu, curte aí o vídeo, tá ouvindo pelo Spotify, dá 5 estrelas. E o que Até o vocês próximo. fariam no Apocalipse? Ah, é, né? Comentem aí.